Então, se vocês tiverem que definir o que é liquidação de sentença, como é que vocês podem definir isso? Teve uma prova minha subjetiva que o aluno colocou lá, na época estava tendo CPI do judiciário, colocou que é quando o juiz vendia sentenças mais baratas. Liquidação de sentença. Sai cada uma aqui, né? Mas pelo artigo 475A, dá uma olhada lá no 475A, que é onde está o cabimento aqui da liquidação de sentença. Quando que é cabível a liquidação de sentença? Quando a sentença não determinar o valor devido. Então, o que é a liquidação de sentença? É o procedimento cabível para se atribuir, né, o valor à sentença ilíquida, tá? Procedimento previsto em lei, utilizado toda vez que sentença for proferida de forma ilíquida, enfim, a partir do cabimento vocês podem definir o conceito da maneira que vocês quiserem. Lembrando que é um procedimento, tá? Não é um processo autônomo, é um procedimento que tem por finalidade o quê? Atribuir liquidez a uma sentença ilíquida. Eu disse aqui, tudo é regra. Por que eu falei que tudo é regra? Porque sempre que a gente chama a atenção que é regra, existe exceção, né? São só essas três hipóteses que a sentença precisa ser liquidada? O que vocês acham? Em que um título executivo judicial pode vir sem valor especificado? Vamos pensar o seguinte: uma obrigação de fazer, tá? Uma obrigação de fazer em que aquela pessoa que eu contratei, só ela pode fazer aquilo. É um artista famoso, enfim. Eu contei aqui nessa sala, não sei se eu contei para essa turma, o caso daquele ator que era da Globo, que foi contratado para fazer um desfile para uma confecção lá em Goiânia. Como que era o nome dele, né? Ele tá na novela agora. Não, foi ele que me mandou o cliente, não lembro o nome. Mas enfim, na época ele estava fazendo a segunda novela dele, ele tinha vindo do SBT, estava na Globo, ele estava muito em evidência. E ele... Quê? Tony Ramos. Enfim, e o que aconteceu? Ele assinou um contrato com uma confecção lá em Goiânia, e essa confecção ia lançar uma... Como é que chama isso? Coleção, né? Coleção inverno, sei lá. Bom, aí você discute com elas aqui. Tendência, coleção, se é eterno, se é costume, aí já não é comigo. E, como ele estava em evidência, a dona proprietária da confecção entendeu que ele seria um grande atrativo para as mulheres lá de Goiânia. Contratou, fizeram uma publicidade muito forte na cidade, dia tal, vai ter o fulano, venham, não sei o quê. E o fulano é aquele padrão galanzão, cara de, sei lá, 2 metros de altura, forte, fala impostada. Eu lembro que quando eu cheguei no escritório nesse dia, ele tinha falado com meu irmão, aí meu irmão falou, não, você vai em Brasília, procura o meu irmão lá para ver se ele pode te ajudar nesse processo, que ele estava perdendo. Aí ele deu o endereço do escritório. Quando eu cheguei lá, tava secretária, estagiária querendo servir café. Você já viu estagiária com bandeja de café e água? E eu olhei assim e falei, cara, nego não liga nem um ar-condicionado aqui pra gente, o estagiário, e tá querendo servir café. O que tá acontecendo? Aí quando eu entrei que eu vi que era o ator global. E aí ele explicou que foi o seguinte: o contrato que eles assinam com a Rede Globo tem uma cláusula que permite que eles assinem contratos com terceiros, mas diz o seguinte: assina. Se for chamado pela Globo, qualquer contrato desse é inoponível para a Rede Globo. Então, problema seu. Você pode assinar, não é exclusividade. Você pode assinar, mas na hora que a Globo chamar para formar um elenco, para algum trabalho, você se vira com as multas de rescisão. E tinha essa cláusula no contrato dele.
O que aconteceu pro azar dele? No dia lá na semana do evento, ele foi chamado para integrar uma novela, começar a rodar uma novela. No contrato dele, dele com a confecção, o empresário dele colocou uma cláusula que dizia que na impossibilidade, que pode acontecer da pessoa ficar doente ou qualquer coisa assim, sofrer um acidente, ele poderia mandar um substituto do mesmo nível, tá? Do mesmo nível dele, da mesma, sei lá, representatividade, tudo mais. Então ele pegou um outro ator, os atores no Rio são sindicalizados, ele pegou um outro ator sindicalizado, não é simples para você ser sindicalizado, não é só chegar lá e pagar uma taxa, você tem que demonstrar que você realmente exerce essa profissão, só que era uma pessoa, acho que menos conhecida. Resultado, o evento da mulher foi um fiasco. Ela chegou a sofrer até processo, ela sofreu vários processos, foi uma zona, chamaram ela de charlatã, que ela fez a propaganda, tipo eu marcar com vocês, olha, vai ter um curso de processo civil hoje à noite, sábado à noite, aqui no CEUB, e quem vem comigo dar esse curso é a Luana Piovani. Aí todos os alunos do CEUB vêm, chega na hora, tô eu e a Zezé Polessa, sei lá, a Aracide Almeida, vocês nem sabem quem é Aracide Almeida, qualquer coisa parecida, imagina. Resultado, a mulher executou o contrato, né? E em algum momento ele fez uma proposta de fazer um novo evento, tá? Para tentar resgatar. Agora, esse era só um exemplo para vocês perceberem quanto é importante a obrigação, como que a obrigação de fazer também pode ser infungível. Repara, a gente pensa às vezes em infungibilidade de bens, né? Mas a obrigação de fazer, eu estar aqui presente ou não estar, né? A palestra que você contrata, ser aquele palestrante, ela também às vezes pode ser infungível. E nesse caso, se eu não consigo obrigar a pessoa a cumprir aquela obrigação, o que eu posso buscar em juízo? Vocês aprendem isso desde o primeiro semestre. Toda obrigação que você não pode perseguir in natura, ela se converte em quê? Perdas e danos, concordo? E eu entro com uma ação para forçar o cumprimento da obrigação de fazer. O juiz pode mandar o oficial de justiça dar um mata-leão no autor e levar ele até, no ator, aliás, não no autor, levá-lo até o evento e fica aí agora, manda beijinho para ela, agora dá um tchauzinho para a câmera. Não pode. Então o que eu posso fazer diante de uma situação dessa? Em que uma pessoa que assume a obrigação de fazer, essa obrigação é infungível e ele se recusa. Estou aqui na execução de obrigação de fazer. O que eu posso fazer? Eu vou pedir perdas e danos. Qual é o valor então das perdas e danos? Ainda não caiu a ficha, cara? Perfeito, fala mais alto. Eu vou ter que ir para liquidação de sentença, perceberam? Não são só essas hipóteses aqui. Às vezes no curso do processo de execução, você pode perceber que você não vai conseguir alcançar a obrigação. E essa obrigação sendo convertida em perdas e danos, automaticamente você vai cair na liquidação de sentença, tá? Pegaram isso aí? Acompanharam? Vocês estão meio estáticos hoje porque eu estou falando bem rápido, né? Estou no modelo cursinho, mas é por causa do horário.